34º dia sobre rotina contábil. Então esse é o primeiro vídeo de 2, eu acho que eu gravarei 2, acho que 2, sobre esse dia que ocorreu lá no dia 28/7/2023, foi uma sexta-feira. Hoje, só para contextualizar, é dia 5 de setembro de 2025, portanto mais de 2 anos. A minha única experiência no escritório de contabilidade foi esse período em que, entre aspas, estagiei num escritório de um colega meu, que é contador, obviamente, e ele me permitiu comparecer àquele escritório, sabe? E aí, formalmente por meio de estágio, mas na verdade eu comparecia quando podia e na maioria das vezes foram 2 vezes por semana por meio período. Foi um acordo entre nós ali. Então, esse 34º dia, eu continuei trabalhando numa outra empresa e trabalhei o quê? A folha de pagamento dessa empresa. Só que antes de entrar nisso, eu preciso sempre fazer uma introdução aqui, porque, como eu disse, minha única experiência foram esses 3 ou 4 meses que eu fiquei no escritório. E cada vez que eu lá estive, eu chamo de dia, mas não é que tenha sido um dia completo, foi meio período e eu fazia as minhas anotações. Então eu recomendo que você faça o mesmo quando você estiver no escritório, porque são muitas rotinas contábeis. Eu não sei se a câmera vai pegar, ó. Mas tá vendo? Então eu descrevia o que eu fiz naquele dia e os passos, né? Antes de descrever esse dia, parte 1, né, preciso dizer que, de modo geral, os escritórios de contabilidade, de modo geral, eles têm departamentos gerais, que eu aprendi nesse período que lá estive. Ou seja, o departamento de contabilidade, o departamento de folha, ou então de recursos humanos, departamento pessoal, departamento fiscal, ou então DF, ou simplesmente fiscal, e o departamento legal, que cuida de outros elementos do escritório, como abertura e encerramento de empresa, entre outros assuntos. Estes são os 4 departamentos gerais, então, do escritório. Todo escritório vai ter sempre, todos os escritórios em geral terão esses 4 departamentos. Contabilidade, departamento pessoal, departamento fiscal e legal. Eu tive um pouco de experiência apenas do departamento de contabilidade, e por ele eu posso falar. Pelos outros não, porque eu não conheço. Mas nesse período que lá estive, 3, 4 meses, entendi que o departamento de contabilidade ele tem etapas. E quais são essas etapas? Então, a etapa de escrituração, são 4. A etapa de conciliação, a etapa de encerramento e a etapa de emissão de relatórios. É basicamente isso. E o que é esse departamento de contabilidade, então, num escritório? É basicamente realizar os lançamentos de débito e crédito. Ou seja, todo escritório gira em torno disso. Porque se não houver os lançamentos de débito e crédito, a escrituração, não existe escritório de contabilidade. Então, veja a importância e a responsabilidade gigantesca que é alguém trabalhar no departamento específico de contabilidade. É o coração, é onde tudo começa, é o centro de todo o escritório. É ali que você se forma em contabilidade e aprende a mexer com contabilidade. É no departamento de contabilidade, a porta de entrada do escritório. Tanto para quem trabalha, como para quem realmente precisa pôr em prática o que entende de contabilidade. Claro que eu trabalhei muito pouco tempo, então não pude absorver tudo que eu queria, mas pude compreender algumas coisas, né? Então, escriturar é debitar e creditar. Conciliar é verificar se esses débitos e créditos estão corretos. Encerrar é, depois de feita a escrituração, conciliação, encerra-se, né, aquele período daquela empresa. E daí emite os relatórios. E esses relatórios são o produto final entregue nas mãos de um cliente. Aqueles dados. Ou seja, um conjunto de documentos, por exemplo, que são obrigatórios, inclusive. Então, termo de abertura, diário, balancete de verificação, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, DRE, né? Demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, plano de contas e termo de encerramento, e DFC a depender do caso. Então, este conjunto de documentos é o que se entrega, é o que o cliente também tem acesso quando ele paga a mensalidade de um contador. Além de, claro, as obrigações acessórias e folha e tudo mais que um escritório faz. Bom, então, dito isso, vamos ao primeiro relato do dia 34, em que eu continuei o banco de dados folha de pagamento de uma empresa, que eu não vou mencionar o nome. E aí fiz isso para o ano 2021, 22, 23, sendo que 21 foi do mês 6 ao 12, 22 do 1 ao 12, 23 do mês 1 até o mês 6. Então eu fiz a escrituração dessa empresa, utilizei um banco de dados de folha de pagamento, fiz a escrituração e verificando com a folha anterior. Em primeiro lugar, isso que eu fiz ao longo do dia, mas em primeiro lugar eu cadastrei a empresa. Então,
eu busquei o cartão CNPJ dessa empresa, coloquei no Google assim, ó, cartão CNPJ, empresa tal. Ou melhor, coloquei cartão CNPJ, simplesmente. Consulta cartão CNPJ. Você acessa um site da Receita e consegue baixar esse cartão CNPJ ou visualizar. Tem um campo lá chamado QSA, que é o quadro societário, e você consegue verificar quem são os sócios também, sua participação. E ali você não consegue acesso ao contrato social, mas se ele é seu cliente, ele te forneceu isso. Com essas informações eu consigo cadastrar a empresa, e foi o que eu fiz, foi o primeiro passo. Segundo passo, comecei a escrituração. Então, a primeira escrituração feita num novo cliente, num escritório de contabilidade, é a integralização do capital. Então, eu debitei caixa geral para aumentar o ativo e debitei e creditei capital social para aumentar o passivo. Então, utilizei a data do cartão CNPJ para isso, tá bom? Esse primeiro lançamento, utilizei a data do cartão CNPJ, que foi quando a empresa começou, né? O valor, eu utilizei o valor que está lá no QSA, no quadro dos sócios, e o valor referente à integralização do capital social, né? Que geralmente está no contrato social ou mesmo no cartão de sócios você pode encontrar. Isso é a coisa básica, então. Depois disso, comecei a folha de pagamento, que deixarei para o próximo vídeo. Eu acho que eu precisaria gravar mais de um vídeo, inclusive. Beleza? Então fico por aqui, valeu. Aliás, preciso dizer, né? Eu sou embaixador atualmente da Macrosystem Sistema Web, sistema de contabilidade que você pode utilizar de forma gratuita. Eu, inclusive, estou utilizando de forma gratuita, ainda não abri meu escritório, mas em breve farei isso. E utilizarei a Macrosystem Sistema Web. Tem uma versão gratuita para você testar por tempo indeterminado, tem só um limite de quantidade de empresas. Caso você goste, então você pode contratar essa empresa, a Macrosystem, e utilizar o meu cupom de desconto, né, Alex30, que te dá 30% ou lhe dará 30% de desconto na primeira mensalidade. Beleza? Então, é isso. E, aliás, o cartão CNPJ é uma coisa que você não precisa mais consultar, como eu mencionei hoje aqui, caso você esteja utilizando a Macrosystem Sistema Web. É tudo dentro do próprio sistema. Ele faz isso de forma automática e preenche os dados já, inclusive. Fico por aqui, então, no próximo vídeo, parte 2, sobre o 34º dia. Valeu!